E bora para mais um devocional. Hoje o capítulo é sobre o jantar em Betânia, no capítulo 12. Nesse capítulo tem muitos pontos chaves, muitos pontos profundos. E nós devemos ter em mente que a palavra de Deus não foi só para aquela época. Naquela época aconteceu. E aí os acontecidos daquela época ficou escrito para nós dessa época. E Jesus se renova o tempo todo. Ele não é um Deus estático, ele é um Deus que renova. E no capítulo 11, foi assim, bem profundo, que ficou a questão da ressurreição de Lázaro após 4 dias de sua morte. Lázaro já adormecia há 4 dias, estava no sepulcro, em fase de decomposição. As próprias irmãs de Jesus, Marta e Maria, relataram isso para Jesus. E Marta dizia: Senhor, se estivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Da mesma forma falou Maria. E quando Jesus pediu para removerem a pedra da entrada do sepulcro, elas falaram: Senhor, ele já cheira mal, não mexe com isso, em outras palavras. Mas Jesus queria fazer um milagre. E eu creio, Jesus fez muitos milagres ali, enquanto vida pública, enquanto sua vida pública, vivendo de forma humana. Mas o que ficou muito marcado foi essa questão de ressurgir Lázaro após 4 dias. E aí, no capítulo 12 de hoje, vai assim relatar, vai ter um relato muito profundo, assim, do que eu pude trazer para mim. Foi após Lázaro ressurgir dos mortos. Lázaro não quis saber mais de nada, só do Senhor e Salvador da sua vida, daquele Jesus que havia lhe salvado. E nesse jantar que relata hoje, que eu irei ler, e fazer uma breve reflexão, onde diz assim: eles estavam à mesa, Marta servia. Imagine você sendo anfitriã da casa, com muitos convidados, você quer oferecer o melhor e aquela correria, você nem para um pouco para pensar, para curtir ali o seu evento, mas você está preocupada com a questão de estar servindo bem os seus convidados. Eu creio que esse seria talvez o intuito de Marta, porque ela não parou. Enquanto Lázaro e Maria estavam ali só para Jesus, só para Jesus. O texto fala que Jesus só estava com ele. Jesus não queria saber mais de nada. Ele só queria ficar com aquele Senhor, aquele que lhe deu a vida novamente em corpo, em alma, em espírito. Porque o espírito já havia saído do corpo, mas Jesus fez com que esse espírito, essa alma retornasse para aquele corpo em decomposição. E eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Na sua vida, qual é a fase de decomposição que você está vivendo? É a sua falta de fé? Falta de esperança? Turbulências? Mar revolto? O que você tem vivido hoje? Quais têm sido os seus problemas? Você até acredita em Deus, mas não basta acreditar. Tem que confiar. Tem que confiar. Quando Jesus chegou e disse para Marta que ele ressuscitaria Lázaro, Marta disse assim: Senhor, eu creio
que no último dia, no terceiro dia, ele ressurgirá dos mortos. E Jesus falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Agora. Jesus não usou a palavra agora, mas ele falou assim, mas aí ele falou agora porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus estava ali, então a ressurreição seria agora. E hoje Jesus está aqui. Ele está aqui, ele está presente. Ele está no nosso meio. Nós é que não vimos, não sentimos, não percebemos a sua presença, mas ele está conosco o tempo todo. Nós nos afastamos de Jesus em meio aos nossos pecados, em meio ao que nós praticamos, nós nos afastamos, mas Deus permanece conosco. Deus tem uma aliança conosco. Nós precisamos restituir a nossa aliança, da nossa parte com Ele. E volto a dizer, o que tem se decomposto em sua vida, a sua fé, a sua esperança, a sua dignidade, a sua saúde física, quais têm sido as turbulências. Seus filhos estão envolvidos com coisa errada, estão envolvidos com drogas, se desviaram, se declinaram para o caminho do erro. Apresente-os a Jesus, como Marta fez. Marta só mandou o recado, Senhor, nosso irmão está doente, mas ele demorou, ele teve que demorar. De forma intencional, Jesus demorou a chegar até Marta e Maria. Ele faz isso com a gente também. A gente faz oração e não obtemos a resposta, mas ele virá. Ele virá. O tempo dele não é o nosso, mas nós precisamos crer que ele virá, ele não nos abandona. Ele demorou os 4 dias, como diz no texto, mas ele veio. E quando ele chegou, ele arrancou Lázaro das cinzas. E não só a Lázaro, mas muito daquela multidão dos judeus que estavam ali, incrédulos, creram. É lógico que houve uns que não creram, mas houveram muitos que creram. E eles não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. E você tem medo de quê? De confessar Jesus, de assumir esse Deus na sua vida, de assumir esse Senhor e Salvador, esse Senhor que é amor, que te ama, que cuida de você, que quer te ressurgir das cinzas da sua saúde. Você que não tem saúde, você que pode estar atravessando uma enfermidade na fase terminal, mas Deus pode te arrancar daí. Basta que você o creia, o confesse e confie. É necessário confiarmos em Deus. É necessário. A sua preocupação não vai acrescentar nenhum benefício para a situação que você está vivendo. Pelo contrário, a preocupação exagerada, ela pode piorar a situação. Então, que tal, nesse dia de hoje, você fazer uma substituição da sua preocupação pela confiança em Deus? Nós temos a tendência, somos tendenciosos a irmos por aí querendo resolver tudo. Mas tem coisa que foge do nosso controle. E a gente não consegue segurar, por mais que a gente tente agarrar, eles escapolem nos nossos dedos. Então, coloque isso que você não tem controle nas mãos de Deus, porque Ele tem todo o controle. Ele pode tudo. Mas Ele está esperando que você se desperte. Se desperte para confiar nele, acreditar nele, para assumi-lo como seu Salvador, como seu Senhor de fato. Que não sejamos que nem os fariseus, que nem os doutores da lei,
que achavam que estavam certos, corretos, dono da verdade, a ponto de julgar, condenar e matar, porque eles queriam matar Jesus, se julgando estarem certos. E, no entanto, eram os mais errados. Muitos deles, a palavra diz que foram condenados porque não acreditaram. E Jesus dizia: quem ouve a minha palavra e não crê, está condenado. O texto é muito bem claro. E as nossas situações, o que das nossas situações tem nos condenado, o que das nossas situações que temos vivido tem minado a nossa paz, a nossa tranquilidade, tem minado a nossa fé, tem minado a nossa esperança. O que? O que te atormenta nesse dia de hoje? O que? E você tem corrido, você tem pulado de galho em galho, buscando solução, distribuindo culpa para alguém. No entanto, ela está aí dentro de você. E talvez a sua culpa seja só não confiar em Deus. Talvez a sua culpa seja só não confessar o seu pecado para Deus. Seja só, de repente, a sua culpa em não obedecer os seus mandamentos que Deus te manda fazer. Quero falar aqui diretamente para quem já tem caminhada, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, conhece até toda a Bíblia, mas não põe em prática. E a palavra de Deus não foi para ser decorada, ela foi para ser praticada. E depois disso, fonte de alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, antes de começar a ler esse trecho, esse texto de João 12, eu convido você a abrir o seu coração. A gente vive nesse mundo, não corre, pelo estilo de vida, tudo na tela, tudo a partir das telas, tudo para ontem, você passa o dedo na tela, resolve muita coisa. Mas, porém, todavia, o que você precisa resolver não está na tela, está aí dentro de você, está entre você e Deus. E Deus está te convidando a abrir o seu coração, rodar essa chave que só roda por dentro. Rode a sua chave. Convide o Senhor para entrar aí nessa situação, nesse escuro, nessa treva que está dentro de você, de ressentimento, de tristeza, de mágoa, de angústia, de preocupação. De repente, hoje você só tem energia para estar deitado. Mas lembre-se que você tem um Deus que te ama. Embora você não sinta, você não conheça, mas Ele te ama e quer te tornar filho e filha. E a filiação de Deus para conosco não é automática. Você precisa se movimentar em busca dessa adoção. Você precisa ir em busca desse amor de Deus e conhecimento a esse Jesus. Você precisa aceitar esse Jesus como Senhor da sua vida, como o único Senhor, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Às vezes você até reza, você reza muito, levanta de madrugada, reza, terminou a sua reza. Você não sabe o que rezou, porque você só falou palavras vazias da boca para fora. Mas essa reza, essa oração te quer ser gestada dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus diz, o nosso interior vai refletir o nosso exterior. Você sai lá do quarto depois de 2 horas de oração e já sai querendo derrubar o que tem na frente. E a palavra de Deus diz que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. A gente só consegue gerar bons frutos se nós estivermos em comunhão com Deus. Fora disso, nada acontece. Nós vamos gerar ódio, ressentimento, mágoa, fofoca, inveja, avareza, soberba.
e outros, e outros e outros mais. Agora, para gerarmos bons frutos, frutos de docilidade, de comunhão, de perdão, de paciência, de sabedoria, de acolhimento, de compreendimento, discernimento, só estando em comunhão com Deus, na sua palavra, na sua presença, clamando o seu Shekinah sobre nós. Nós precisamos. E aí a gente fica se decompondo a nossa fé, a nossa esperança, até mesmo a nossa saúde, e não sabemos por quê. E não encontramos solução. Vamos para todos os lados e não encontramos a solução, porque Deus nos fez único. O que nos preenche é só Ele. Nada que eu colocar no lugar dele vai me preencher. Posso ir para as drogas, para as ilícitas, para as lícitas, não vou conseguir me saciar. Só Deus me sacia. Assim como quem mata a nossa sede é só a água potável, da mesma forma, só Deus vai saciar a minha alma, o meu espírito, só Deus. Só Deus me basta, só a graça de Deus me basta. E a sua palavra diz em várias passagens, mais diretamente em Mateus 6. Em Mateus 6 é um leque de informação, é um capítulo longo. E no final, que o final é melhor que o começo, ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais, tudo, a sua saúde, a sua fé, a sua esperança, a graça que você precisa, a graça que você tanto tem buscado, está em Deus. E está no segredo, quando você o buscar em primeiro lugar, quando você o recuperar em confiança, em esperança, em fé, em cura, ele vai liberar o que você precisa. Ele vai te dar o que você precisa. É bem isso. Eu convido para você dar uma fugidinha lá em Mateus, capítulo 6. Também tem esse de João, mas dê uma escapulidinha ali em Mateus 6 e veja a própria palavra de Deus te falando e é o próprio Deus falando. E aí, qual é a outra função que você precisa exercer? Confiar e obedecer. Obedecer e confiar. Crer, obedecer e confiar. Esses 3 tópicos. Aí você vai ver o que fala na palavra tudo sobre obediência. Você vai ver o que fala na palavra tudo sobre obedecer. E sobre tudo o que confiar. E a gente não deve procrastinar isso. Porque quanto mais eu tento ir buscar soluções humanas, mais o problema fica acentuado, mais fica difícil a situação. Mais eu vou perdendo a fé, mais eu vou perdendo a caridade, mais eu vou me aborrecendo, mais eu vou me cansando. Por quê? Porque eu tenho buscado soluções aonde não há. Eu tenho me desvencilhado por atalhos, enquanto Deus me diz para mim ir no caminho. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus. E fora disso não há o que fazer. Não há. Por mais que você tente, você não vai conseguir. O único caminho é Jesus. Somente Jesus. Quanto eu mais te buscar, mais feliz eu serei.